Grande nação no Bichark, sejam bem-vindos, super bem-vindos a mais um vídeo da série Índices que eu olho todo dia de manhã, números que eu olho todo dia de manhã, é um warm-up que eu gosto de fazer a respeito do mercado. Por sinal, eu acabo fazendo esse warm-up todo dia útil aqui com vocês, às vezes até de feriado, depois só conferir aí nas lives, mas normalmente de segunda a quinta, 5h30 da manhã, sexta-feira um pouquinho mais tarde, porque eu gosto do meu quinto. E antes de você aproveitar esse vídeo, eu vou pedir gentilmente para que você assista ao vídeo do contrato que tá aqui. Meu amigo, o negócio que é meio bagunçado, mas é mais organizado do que você pensa. Vídeo do contrato para você me conhecer um pouco melhor, saber o que eu faço aqui, saber por que tem vídeo, por que tem conteúdo, por que eu distribuo tanta coisa de graça. E para você concordar. Se você não quiser ver o vídeo, ou ver e não concordar, e mesmo assim quiser aproveitar aqui, tudo bem, mas é tudo por sua responsabilidade, tá? E no final das contas, agora não faça nada agora. Se você vê que no final das contas você recebeu boa informação que pode te ajudar aí no dia a dia, aí deixa o seu like, deixa o seu comentário, siga o canal, mas não agora, deixa pro final, tá? Vai que é uma baita porcaria o vídeo aqui. Pessoal, brincadeiras à parte, eu tenho uma listinha aqui, né? Na verdade, eu gosto muito de pagar o TradingView, não é por conta dos indicadores, embora tenham 7 indicadores aqui, a maioria deles é tudo para teste, não quer dizer nada. Eu gosto muito porque você pode ter várias workspaces, né? E você pode ter várias watchlists. Isso me permite organizar muito minha vida. A minha lista master dentro da Workspace Long Term Analysis é onde eu gosto de ter uma visão geral do mercado do mundo, assim, não é só Bitcoin nem nada, entendeu? Porque tem possibilidade de operar outros ativos também, não só criptoativos. E uma das coisas que eu gosto muito de ver são os papéis da dívida americana, tá? Antes da gente falar no que é isso, você sabe que eu gosto sempre de descer para o tema mais técnico para você saber do que você está falando. Até pelo seguinte, gente, tem muita gente que decora, tá? E não entende o que está por trás disso. E aí depende da decoreba. Se você entende o que o treco quer dizer aqui, você nunca mais precisa decorar nada, porque você vai olhar, você já vai saber o que está acontecendo. Tá certo? Então eu sempre recorro aqui a Investopedia, gente, assim, toda vez que você vê um termo diferente, dá um jeito de buscar a raiz dele, tá? Que é o que eu faço. Às vezes eu não sou melhor do que você, eu só sou apenas um pouco mais curioso do que você, e talvez por isso essa fraçãozinha de conhecimento que eu tenho a mais me dá um resultado razoável que pode eventualmente ser um pouquinho melhor que o seu, tá certo? Aqui no Investopedia eu vim procurar primeiro pelo artigo para dividir com vocês sobre a dívida soberana. Então, basicamente é o seguinte, todo governo e até entidades privadas, tá? Você pode eventualmente precisar de dinheiro. Existem várias maneiras, por exemplo, de um governo conseguir dinheiro. Uma das maneiras é mexer na estrutura de impostos, aumentando taxas, criando novos impostos. Engraçado que a gente não vê isso aqui no Brasil, né? Eu queria, de repente, viver essa experiência de vez em quando. Então, é uma das maneiras. E, em teoria, né, a carga tributária deveria ser utilizada para poder financiar o próprio funcionamento do governo. Água, luz, telefone, cafezinho, etc. E, eventualmente, você poderia, com projetos especiais, você emitir dívidas, títulos de dívidas. E isso já aconteceu muitas vezes no passado, tanto no Brasil quanto em outros países, quando se tinha um objetivo específico. Vamos construir uma ponte. Então, eu emito títulos do governo, tá certo? Para pegar o seu dinheiro emprestado para construir aquela ponte, com a promessa de, no futuro, devolver o seu dinheiro com juros, tá certo? Basicamente, quando a gente ouve falar a respeito de papéis do governo, dos governos, e tem vários, tá? É o governo querendo o seu dinheiro, tá certo? Porque vai sair mais barato pegar de você, porque os juros que eu vou pagar para você provavelmente é menor do que os juros que eu pagaria para um banco. E aí eu posso ter também o controle em cima do título, né? Porque aí o banco manda em mim, você, quem manda sou eu, que sou governo. E arrecadar esse dinheiro com a promessa de devolver esse dinheiro em um prazo fixo, com os juros que pode ser pós-fixado, pré-fixado, depende da estrutura, tá? Você conhece isso como tesouro direto. Basicamente é o governo, além de pegar os seus impostos, né, que você paga e não vê, ou deveria ver, mas não vê. Ele também quer o seu dinheiro na promessa de remunerar, rentabilizar você por esse empréstimo, tá certo? Você tem vários tipos aí, tá certo? Eu não vou entrar no mérito, mas eu vou deixar esse texto aqui para que você possa dar uma olhada, né? Você pode procurar aqui no Investopedia, Terms as Sovereign Debt, ou dívida soberana. Legal? Eu acho que vale a pena você ir atrás, eu não vou discorrer muito sobre ele, tá? O que eu gosto de ver? Eu gosto de ver o bond yield de alguns prazos, tá certo? Peguei aqui, por exemplo, a explicação do Treasury Bond Yield de 10 anos, tá? Por que isso? Tá joia, gente? Por quê? O que acontece de fato, tá? Isso aqui é uma emissão sistêmica.
Não precisa de um projeto específico, os caras vão emitindo e vão pagando, né? Então os títulos que vão vencendo vão sendo pagos e novos títulos vão sendo emitidos, tá? Esse dinheiro serve para fazer girar a máquina também do governo, a gente sabe disso. Mas vamos pensar como investidor, qual é a chance de uma grande empresa te dar um calote? Ou vamos descer um pouco mais. Qual é a chance de você investir no negócio que o seu cunhado quer abrir e ele te dá um calote? É muito alto, né? Qual a chance de você investir numa pequena empresa e ela te dá um calote? É menor do que o seu cunhado, mas ainda existe o risco. Qual a chance de uma grande empresa vir à falência e dar um grande calote? Diminui bastante. Em primeira instância, um calote do governo beira o zero, dependendo da situação econômica do país. Por quê? Ele pode usar outros recursos para poder honrar o dinheiro que ele pegou emprestado de você. Um dos recursos é o próprio aumento de imposto, liquidação de patrimônio público, como, por exemplo, desestatização, também conhecido como privatização de empresa, e por aí vai, tá? Então, se por um lado isso tem uma segurança muito maior do que qualquer outra empresa que você possa investir, imagina quando isso vem dos Estados Unidos, que no momento em que vos falo, aparentemente está aí configurando como o país mais confiável do mundo, né? Porque existem vários mecanismos dele poder honrar esse compromisso contigo, tá? No entanto, né, todavia, entretanto, o que vai acontecer aqui? Quando você pega um dinheiro muito seguro, com o risco muito baixo, o yield dele, né? O yield, a tradução para yield é rendimento, por exemplo, né? Ele também é muito baixo, tá? Então a grande pergunta é: por que você pegaria o seu dinheiro e ao invés de você comprar Bitcoin, você comprar Shiba, comprar Apple, comprar Petrobras, você comprar índice, comprar ouro, você fala: eu não quero comprar nada disso. Eu vou comprar papel lá do governo americano, porque ele vai me pagar. A resposta está dada na afirmação. Quando o mercado ele fica num momento de tensão muito grande, tá certo? Todo mundo corre para se abrigar em algum lugar. E uma das maiores, né, ferramentas de abrigo e proteção é justamente você colocar o seu dinheiro na mão de alguém que a probabilidade de calote tende a zero. Então seria uma maneira de você faturar aí pelo menos a inflação, quem sabe um pouquinho acima da inflação, para poder pagar os impostos e ainda te sobrar um gap, tá? Num período de grande insegurança, tá? Conseguir tirar sua lasquinha. Basicamente, o investidor ele corre para os papéis de um país forte quando ele está com o esfíncter no metacarpo. Ele está com medo de tudo. Ele começa a vender tudo. Ele começa a vender o que ele tem de ações, o que ele tem de Bitcoin, começa a vender o que ele tem de índice, commodities, e fala: eu vou me proteger dentro daquele governo. Então, quando a gente pega o gráfico dos índices, né, dos bondes, e aqui eu uso 1 ano, 2 anos, 5 anos e 10 anos, já digo por quê. E você vê isso aqui começar a aumentar muito, não tem a ver com procura. Não tem a ver com procura. Diferente do Bitcoin, diferente da Apple, da Tesla, da Petrobras, que basicamente o preço ele é comandado pela oferta e pela procura, e umas manipulação de vez em quando. Essa taxa do governo, você pode ver que ela fica muito tempo parada aqui, ó. É raríssimo ela mudar, ela muda muito pouco. O governo, ao mesmo tempo que ele quer esse dinheiro barato, ele também precisa emitir esse papel com uma taxa que seja aceitável para você. Então, o que faz isso se movimentar não é a lei da oferta e da procura. O que faz isso se movimentar é a situação econômica do país e a estrutura financeira do governo. Vamos pensar o seguinte: se a inflação começa a subir e eu emito papéis a uma taxa igual ou menor do que a inflação, qual procura eu vou ter? Se eu não tiver procura, o que vai acontecer?
Os papéis que estão vencendo vão ter que ser pagos. E ninguém vai comprar papel novo. Então eu vou abrir um gap aí. Porque isso aqui virou cheque especial do governo. Então, quer dizer, é igual você aí. Não você. Não, não, não. Você não. Não tô falando de você. Eu tô falando de você. Você sabe que eu tô falando, né? De você. Eu já vivi isso também. A gente sai disso, é só querer, tá? Você tem lá 10 mil de especial. Aí o que acontece? Você gasta os 10 mil de especial no mês. Quando você recebe, você cobre os 10 mil. Né? Só que aí você tem que gastar esses 10 mil. Então é mais ou menos isso. O governo ele vai pagando os títulos que vão vencendo, mas ele precisa de dinheiro novo. Senão ele não vai ter o dinheiro do especial ali para gastar. Ele precisa cobrir o especial dele para gastar de novo. Então ele precisa pegar essa taxa aqui e ajustar de acordo com o interesse do investidor que está de olho na taxa de juros, na inflação, no risco governo. Quando você vê as taxas de juros aumentando, significa que a coisa não está boa. Significa que a coisa não está, sabe, tipo manteiguinha. Porque para o governo oferecer taxas mais altas, existe uma expectativa de inflação, existe uma expectativa de aumento de taxa de juros e existe até uma sensação de risco governo. Porque quanto mais risco eu ofereço para o meu investidor, mais eu preciso motivar ele a investir em mim e eu faço isso aumentando a taxa de juros. Você que é das criptomoedas, você nunca viu nenhuma criptomoeda pedindo para você deixar ela lá em stake e pagando 400% de juros ao ano? Por que você acha que o cara está oferecendo 400% para você? Porque você está num baita de um escanzão. A chance de você tomar um fumo gostoso naquilo ali é muito grande. Por isso que toda vez que eu vejo uma moeda oferecendo um stake acima de 10, 12, 15% ao ano, eu fico com as quatro patas para trás. Tem ruído nessa história. Caindo pro indicador em si, o 1 ano, 2 anos, 5 anos e 10 anos tem alguma confluência. Quando a gente olha isso, a gente pensa o seguinte, bom, o que acontece? Se isso está subindo nos bondes de 1 ano, significa que os investidores não têm uma boa visão do mercado tradicional no próximo ano e vale muito mais a pena do que comprar Exxon, comprar Pfizer, comprar Bank of America, eu vir e proteger boa parte do meu capital aqui. Certo? Não. Quando existe uma corrida para cá. Só que eu falei para você que a corrida para cá não muda o preço. Como é que você pode especular se as pessoas estão correndo para cá? Me diz o seguinte, se esse papel do governo americano dá para comprar em rúpia, dá para comprar em rulos, dá para comprar em rands, dá para comprar em yuan, você vai ter que comprar a dólar. Então as pessoas tendem a dolarizar, tá certo? Nesse momento aqui, opa, peguei o VIX, tá errado. Aqui, peguei esse pequeno, tá errado. Tendem a dolarizar, a liquidar seus títulos e buscar dólares, porque com dólares eles podem vir e comprar os bonds. Lindo isso, né? Governo aumentando as taxas dos bondes é prognóstico de dificuldade em 1 ano, 2 anos, 5 anos ou 10 anos. E isso, em confluência com o índice do dólar, mostra que as pessoas estão realmente dolarizando para poder ter capital e adquirir esse tipo de coisa. Gente, isso é uma interpretação minha, tá? Você pode interpretar do jeito que você quiser. Quando a gente, por que você, Augusto, por que você deixou 1 ano, 2 anos, 5 anos e 10 anos? Porque eu quero olhar o curtíssimo prazo, o curto para médio prazo e o longo prazo. Então, quando a gente vê o curtíssimo prazo subindo, a gente sabe que provavelmente os próximos meses não serão fáceis. Tá? Para o governo. Agora, em 2 anos, quer ver? Eu vou pegar aqui para a gente medir e tirar alguma conclusão. Desse topo para esse fundo, as taxas caíram em 4%, 4,2%. Se eu pego o 2 anos, as taxas já caíram em 6,5%. Então o governo está dizendo o seguinte, ele está reagindo, né? Ele está reagindo ao interesse dos investidores. Bom,
Economia, interesse, quer saber? O próximo ano tem que subir a taxinha porque ela vai ser meio ruim aí e tal. Daqui 2 anos, talvez as coisas não estejam tão ruim quanto daqui 1 ano. Quando a gente olha os 5 anos, que aí sim já é médio prazo, você vê aqui que do topo para esse fundo, você já tem praticamente 7%. E quando você pega os 10 anos desse topo para esse fundo, você tem aí 6,5%. Então, a sensação que eu, Augusto, tiro é que o prognóstico para o próximo 1 ou 2 anos, ele não é bom. Mas a partir do final do segundo para o quinto e 10º ano, a coisa não deve ficar tão difícil. Então, o meu curto prazo, de repente, eu tenho que pensar em uma eventual queda de mercado, tá certo? Em uma eventual queda de mercado. E a médio para longo prazo eu posso esperar uma recomposição desse mercado, uma recuperação desse mercado. Sacou ou não? E isso vai afetar quais decisões? Porque eu não sou comprador de US Bonds. O dólar, para mim, interessa só para realizar meu resultado. Eu não faço trade em dólar, na maioria das vezes. Mas eu gosto muito de operar ativos do mundo real. Tanto é que aqui eu tenho, olha, Coinbase, tenho aqui Apple, tenho aqui Tesla, tá vendo? Tem aqui Nvidia. E a gente tem também o tal do Bitcoin e o tal dos ativos digitais. Para mim, eu já vi momentos de muita congruência ou confluência e muita divergência dos criptoativos com relação ao mercado tradicional. Então, para mim, o mercado tradicional ele ainda está entendendo, ele está aprendendo, ou ele está maturando qual correlação ele vai desenvolver em relação ao mercado tradicional. Na maior parte das vezes andou junto. Na maior parte das vezes andando junto. Os pequenos sobem, Bitcoin sobe, Bitcoin, os pequenos caem, Bitcoin cai. Por que isso? Porque desde o final de 2021, início de 2022, foi quando surgiram os ETFs de derivativos, não spot, de Bitcoin e outras moedas. Você colocou o Wall Street dentro do jogo. Quando você coloca o Wall Street dentro do jogo, você trouxe o comportamento do investidor tradicional para dentro do jogo. Tanto que você vê Bitcoin, Ethereum e tal, meio que tem uma certa confluência com o SP500, que é afetado pelos bonds. Na verdade, o SP500 não é afetado pelos bonds. Desculpa, foi uma colocação errada. Através da leitura dos bonds, você pode montar um prognóstico para o SP500. Certo ou não? Legal? E eu ainda acho que o mercado cripto ainda vai se encontrar. Ainda vai ter uma forma da gente ler um possível movimento futuro dos criptoativos a partir do momento da compreensão dos indicadores do mundo digital, do mundo real, perdão, tá certo? Mas o mais importante é que você já sabe o que são os bonds, tem aqui lição de casa para você ler, tá certo? Agora você sabe por que eu tenho esses 4, não estou dizendo que eles são os melhores do mundo, mas eu não consigo ir para o mundo, abrir o meu computador, abrir a minha plataforma de trade, sem antes também dar uma olhada nos bonds. Uma coisa importante é que eu venho operando cada vez mais no mercado tradicional por um motivo muito simples, né? Eu tenho aqui a BingX e a BingX ela permite, né, que através do Standard Futures você venha aqui e opere ações, tá? Opere Forex, índices e commodities, tá? Como você pode ver aqui embaixo, tá? Eu tenho aqui, ó, euro, várias posições em euro-dólar com alavancagens diferentes e margens diferentes. Aqui eu tenho posições em prata com alavancagens iguais e margens diferentes. Então eu não me sinto motivado hoje a operar nas plataformas de mercado tradicionais, porque você é obrigado a alavancar a banca inteira. Então a sua banca está alavancada em 200 vezes. Sua banca está alavancada em 500 vezes. E às vezes você quer pegar um movimento mais longo, que o stop pode ser de 5%. Então você tem que ter uma margem 400 vezes maior do que a sua entrada, 4 vezes maior, para poder segurar o teu stop loss. E eu não gosto disso. Eu gosto de trabalhar sempre em margem isolada.
porque eu só coloco dentro da margem o que eu quero colocar em risco, certo? No mercado tradicional não dá. Na BingX operando com SDT, e na BingX você opera SP500, por exemplo, aqui, ó. Forex, eu quero operar o SP500. O Forex não, índices. SP500, você opera SP500 como se você estivesse operando Shiba. Como se você estivesse operando Bitcoin. Você vem aqui, coloca quanto de dólar você quer, ordem market, ordem gatilho, take profit, stop loss, seleciona a alavancagem e pau. Né? E ainda tem a vantagem de você não operar. Por enquanto, no momento que esse vídeo está sendo feito, você não precisa nem fazer QIC, nem verificação. Isso aqui é bom, né? Para o bom entendedor, meia palavra basta. Bom para tudo, bom para spot, que se de repente você achar que pode ser legal você conhecer a plataforma, tem um link aqui na descrição do vídeo, onde você faz de verdade, tá? O cadastro com link no Sharks com desconto real de taxa. Porque a maioria dos caras fala que você vai ter desconto, depois quando você compara, você não teve desconto, foi nada. O cara mentiu para você, porque ele tá ficando com a comissão que seria o seu desconto. Mas aqui não, como eu não sou garoto propaganda disso, eu realmente falo porque é bom. Aí eu repassei tudo que eu ganhei de comissão para vocês. Ainda eles mandam uns bônus e eu distribuo pra galera no final do mês. Aí faço sorteio, faço caramba quatro. Porque eu não quero ficar com esse dinheiro. De repente você vai se sentir motivado a colocar os bondes agora na sua lista, dar uma olhadinha todo dia, buscar confluências e ver se ele vai te atrapalhar. Aí você tira fora. Ou então se ele passa a ter uma certa importância na tua análise diária, melhorando a performance das suas decisões, tá ok? Agora sim, se você viu que isso foi bacana, se foi importante, se te ajudou, aí eu vou pedir, poxa, dá uma força também, deixa seu like aí, inscreva-se no canal. Aqui no canal tem curso de sentimento de mercado gratuito, curso de Smart Money gratuito, live todo dia, sempre pinta uns trades aí, uma hora de menos super bacana. Conto com o teu apoio e você pode continuar contando comigo aqui. Forte abraço para vocês, excelentes trades aí. Fui!